Digo, dugu, dugu, dugu. Cadê a Glazinha? A coisinha mais bonitinha desse canal. Cadê o biquidinho? A tique, tique, tique. Infantil? Eu? De jeito nenhum. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre adultização e infantilização. Dois lados da mesma ferida. Tripulação, decolagem autorizada. O vídeo do Felca já ultrapassou mais de 45 milhões de visualizações e o assunto nunca esteve tão em pauta como está hoje. A gente está falando de adultização de crianças. Os adultos estão dando funções às crianças que não competem a elas. Estão dando responsabilidades às crianças, deixando as suas crianças ficarem expostas na mídia. Pedófilos fazem a festa. Freud já dizia que o infantil é atemporal e presente em todos nós. Mas, quando você fala de crianças que têm responsabilidade de adultos e adultos que se negam a ter responsabilidade, nós temos um problema na sociedade. Nós temos muito também uma dependência excessiva desses adultos, temos a incapacidade de autonomia, porque eles sempre se sentem fragilizados e têm uma infância mal resolvida e terminam trazendo isso para a sua vida adulta. Esse é um grande problema. Nós vamos falar a respeito disso, tanto pela Adriana, Glaís e Diana, que vão falar os seus pontos de vista, cada um falando a seu modo. Vamos lá? Quem vai começar hoje? Adriana. Vamos lá, Adri. Vamos lá, vamos começar. Dando continuidade à introdução que o Edgar fez, o tema da adultização, ele já é falado há bastante tempo, mas agora explodiu. É quase como fechar o aeroporto quando cai o avião. E a gente pode abordar o tema adultização olhando em vários aspectos: social, político, do ponto de vista dos pais, ponto de vista das crianças. Eu hoje quero começar falando aqui com vocês, abordando do ponto de vista do casal, antes mesmo da criança nascer. Quem aí que está escutando a gente já escutou de algum casal assim: depois que a gente tiver o nosso filho, nós seremos felizes ou mais felizes? Ou então fala assim: vamos ter um filho para melhorar o nosso casamento, para consertar o relacionamento. Isso acontece, é comum, e o casal que tem esse pensamento, ele corre um sério risco de cometer algo que a gente chama de narcisismo parental. O que seria isso? Quando os pais, eles precisam das crianças para se realizarem e colocam uma carga na criança que antes mesmo dela nascer, ela já apresenta uma responsabilidade muito grande e que não condiz com a realidade dela. Então, a criança nasce, ela começa a se desenvolver e os pais vão percebendo: nossa, que bonitinho, a dancinha que ele faz. E posta na sua rede social. Coloca uma roupinha bem bonitinha e posta. E começa a perceber que isso faz sucesso. Então, isso pode ser um exemplo do lugar onde os pais começam a satisfazer. A satisfação é muito grande em relação aos filhos, em relação a algo que ele está projetando nos filhos. É quase como que essa criança ela passa a ser um objeto dos pais. A cada nova exposição que esse pai, essa mãe faz dessa criança, a satisfação aumenta, cada vez mais ela aumenta, e a criança, que é inocente, que ainda não entende, que está sendo educada, ela começa a perder o brincar, porque para ela isso é o brincar.
Só que no lugar entra algo que é muito sério, que é prazer. O brincar dela toma lugar a uma outra pessoa, a um outro local, que não é exatamente o brincar. O investimento maternal e paternal que esses pais fazem em relação a esses filhos é muito pequeno. Aquele investimento que deveria ser colocado na criança, de cuidar, de educar, de ensinar, ele perde esse lugar e cada vez menos os pais investem nessa criança. E aí eu penso também que a adultização, ela pode estar não somente nas redes sociais, ela pode estar em vários lugares. Ela pode estar, por exemplo, imagina a mãe que chega extremamente cansada do trabalho e ela chega em casa, ela quer assistir aquele filme que ela escutou as colegas de trabalho comentando, que assistiram no fim de semana, e ela quer se atualizar e quer assistir também. E é o momento dela. Ela se vê no direito de sentar na frente da TV e assistir aquele filme. Só que o filme não é recomendado para a criança. Mas a criança quer ficar com a mãe. E a mãe quer um momento de lazer. Então ela vai assistir o filme, a criança vai ver junto com ela e vai ser exposta a cenas que também não são apropriadas para a idade dela. Então, e a gente pode também dar outros exemplos em relação a isso. A adultização, ela vem de vários locais. Por exemplo, uma briga de trânsito em que a criança presencia e os pais não têm nenhum diálogo com aquela criança. Simplesmente ela é bombardeada de informações, de cenas, e depois nada disso é conversado. A criança também está diante de tema e de cenas que não são adequadas à idade dela. Aí a gente pensa assim, então eu vou ter que criar meu filho numa bolha. Vou colocar ele numa bolha porque ele não pode ter contato com nada disso. Eu não acredito que seja por esse caminho. Eu acredito que o caminho ele está mais relacionado com um diálogo maior, uma supervisão, um acompanhar, um limite e transmitir valores em relação a esse mundo todo que essa criança está vivendo. Aí eu vou deixar aqui uma perguntinha, quem sabe a Glaise responde, ou alguém depois deixa um comentário aí, alguém que está assistindo a gente, que seria algo assim, vocês já pararam para pensar como seria bom se todo casal, antes de ter filho, ele tratasse todas as suas questões, todos os seus traumas, para ele não trazer para si e nem para o outro, projetando talvez naqueles pequenos, aquilo que não é deles? Oi, Dri. Oi, gente. Boa noite. Quer dizer, aqui é noite agora. Não sei se eu saberia responder essa pergunta, resolver todas as questões. Eu acho um projeto um tanto quanto audacioso, até ouvindo desse rochedo dos sonhos, como Freud dizia. Porque como que a gente consegue resolver todas as questões se a gente continua vivo? Mas eu acho interessante pensar nas questões mais latentes, essas que, de uma certa forma, acaba atrapalhando o dia a dia da pessoa. Até por conta disso, eu queria trazer o ponto de vista agora, como a Adri trouxe em relação aos pais, eu queria trocar o ponto de vista. Como ela mesma estava dizendo, várias questões estão envolvidas nessa situação. A gente escuta essa adultização como uma manipulação dessas crianças, desses adultos cuidadores. E eu vou pensando esse lado com o ponto de vista da criança, lembrando que essa criança é um sujeito em constituição, um sujeito que tem psiquismo, que começa a se relacionar com esse mundo, mesmo sendo esse mundo pequenininho ainda da família ou daquele meio social da escola, dos vizinhos, mas ele tem trocas com esse mundo, ele escuta, né? Ele recebe estímulos desse mundo. E como esse psiquismo que ainda está em estruturação, ou seja, ele não tem tantos recursos para lidar com o que ele recebe desse mundo, mas como ele vai ouvindo. Por mais que a gente diga que a gente fala alguma coisa, mas a gente é responsável pelo que a gente diz, mas não pelo que o outro escuta da sua fala. Como esse outro vai ouvir? E quantas mensagens que a gente transmite de um psiquismo que está transmitindo algo inconsciente também. Então, tem o que um fala e tem o que o outro escuta. E o que eu quero dizer com isso, né? Do ponto de vista da criança. E aquela criança que escuta um pai, uma mãe, um cuidador num lugar muito sofrido e ele acha que vem com certos pedidos, demandas para ele, e ele escuta demandas para ele, como se ele tivesse que resolver alguma coisa para esses pais.
ou responder de algum lugar. Vamos dizer assim, filhos que escutam os pais falando de questões financeiras. Como que ele vai ouvir essa questão? Como vai ser isso para ele, né? Ele vai se sentir de alguma forma culpado porque tem que pagar a escola, porque tá caro, não sei, uniforme, material, alimentação, condução, não sei. O que ele pode fazer disso? Ou um filho que tem uma mãe em depressão, de repente. Eu estou falando mãe, mas cuidadores, tá? Em depressão. Como ele escuta essa situação? Eu falo, escuta perceber, tá? Como ele se vê nesse meio. Como que ele tenta responder. Ele vai assumir esse lugar. Mãe e pai que trabalha muito, tem filhos pequenos que pedem para ele assumir uma responsabilidade. Ele está em lugares, né, ocupar papéis que não seriam dele. E de uma certa forma, ele vai atropelando também estágios da sua infância para poder lidar com situações que ele não está pronto para resolver. Essas tarefas, mediações entre os pais, quando vê os dois brigando, ou violência dentro de casa. Ele se coloca no lugar de defensor de um dos dois, desse lugar que tem que responder, de um lugar mais maduro do que os pais, que ele escuta assim, que fica subtendido nas relações dessa família. Como que também a criança se vê muito cobrada, e às vezes os pais, como a Adri mesmo estava falando, acham muito bonito, olha que... Não, ele é muito responsável. Não, ele que falou que ia ter que vender não sei o que agora. Não, ele que disse que tem que produzir alguma coisa. Não, ele que está cuidando. Você viu como que ele cuida de mim? Não, eu vou lá no quarto dele, eu choro, ele me abraça, me apoia. Ah, ele é meu melhor amigo, ele escuta tudo que eu tenho para contar dos meus relacionamentos, das brigas que eu tive com os meus namorados. Quanta cargas que essa criança tem que assumir numa fase que ela ainda não está pronta, com estrutura psíquica suficiente. E aí a gente vai ouvir depois, lá na frente, como se dá esse psiquismo, como que vai se relacionar depois, como que ele vai dar conta de se haver com suas questões na sua vida. E aí, Di, o que você tem de recado para gente? Eu estava aqui escutando, Glá, e lembrando também as crianças, muitas vezes, quando os pais se separam, elas são assim, elas não têm condição de entender o amadurecimento para poder enfrentar e estar de que lado? Porque aí fica o lado do pai, o lado da mãe, a visão de um e de outro, ele fica entre um e outro. Ele não tem esse amadurecimento e muitas vezes a própria realidade impõe e como até agir diante disso, como livrá-los se eles estão dentro de casa, se é o pai e a mãe deles. E é bem delicado isso, mas com certeza vai exigir da criança o que ela ainda não tem condição de atender ou de estar pronta. E eu acho que até um adulto ficaria numa situação difícil. E os pais, eles expõem diante da realidade da vida esses momentos. Essa adultização também, acho que pelo seu ponto de vista que a Adri apresentou, que não das crianças, mas dos pais, a questão do capitalismo que a gente está vivendo, do mundo capitalista, das internets, e toda essa exploração, porque, infelizmente, muitos pais podem postar e nem ter a consciência que aquilo vai estar expondo a criança e vai parar na mão de que ela que não deveria. Mas algumas vezes, infelizmente, é para monetizar. Elas postam e aquilo vai dando dinheiro e aquilo vai tomando um rumo de exploração da imagem de quem ela mais ama e de quem ela mais admira, e ela vai expondo os seus filhos, até pela grana. Uma outra questão também, que eu acho que nem é tão atual, é mais antigamente, mas que eu acho que existe também ainda, é você entregar tarefas domésticas ou de responsabilidade dos irmãos mais novos para com os irmãos mais velhos. Eles são mais velhos, mas eles são crianças. Na ausência dos pais, ele é o maior responsável? Será? Ele é criança. E isso a gente viu muito ao longo da história mesmo, mas ainda acontece ainda hoje. São esses dois pontos que eu queria colocar, que as meninas apresentaram. Linkando da Adriana, que ela traz desses projetos, né, que viram essas crianças para esses pais, desse narcisismo, e do que a Diana diz de ganhar dinheiro,
de monetizar sobre essas crianças, linkando até com esses desejos inconscientes desses pais que chegam para se projetar nessas crianças. Lembra Britney Spears, lembra o Justin Bieber. A gente teve alguns brasileiros também, crianças que foram muito famosos. A gente tem Larissa Manoela, né, que tem os pais dela. Simone, a Larissa, ela vem conseguindo dar a volta por cima, ela está casada hoje e tal. Mas a gente vê o Justin envolvido com drogas, a Britney Spears, a questão dela com a bipolar, e Michael Jackson, né, foi também um caso pequenininho com esse pai, o tempo todo explorando essa criança, quantos transtornos que ele trouxe depois para a vida dele, só para poder ilustrar a situação. A questão do Michael Jackson foi um transtorno na vida, na infância, segundo vimos, era abusado psicologicamente, porque tinha que fazer a perfeição as apresentações dele, tinha um relacionamento bem conturbado com o pai, então tudo isso afetou muito, sem dúvida, sem falar nos escândalos que ocorreram na idade adulta. Eu queria, mais uma vez, voltar ao assunto da infantilização dos adultos. Os adultos hoje, eles vivem em conflitos com emoções contrastantes, com inclusive essas emoções e esses conflitos mal resolvidos na infância, e eles trazem toda essa bagagem quando são adultos. E aí usam de recursos para tentar tapar um pouquinho esse buraco. A gente sabe que uma moda que começou há pouco tempo na China, agora está chegando aqui no Brasil, que é a ideia da chupeta, aparente na China, mas começou aqui aos adultos a colocarem chupetas. Não vou nem falar aqui sobre a questão dos malefícios que a chupeta pode trazer fisiologicamente para mordida. Por que esses adultos estão buscando em chupetas uma busca por conforto e segurança? Nós vivemos numa sociedade totalmente antenada, com explosões de informação por todos os lados, e esses adultos estão precisando de segurança, porque você está tratando ali o quê? Um sintoma? Os adultos estão buscando chupetas para trazer como se fosse, em determinados momentos era um cigarro e outras coisas, mas a chupeta está fazendo essa substituição agora. Menos maléfica, será? Dizer que o Freud falava que a infância é atemporal não significa dizer que nós devemos ser adultos infantilizados. Quantos de nós, eu nunca, já fez alguma vozinha de criança para pedir alguma coisa para o parceiro? Mozinho, traz uma chopinha para mim, quero só um docinho, por favor. Nós fazemos isso como uma forma de carinho, de brincadeira, uma forma da gente se conectar com nossa infância, porque a infância, ela traz conforto. Adriana, você gostaria de falar? Eu queria só fazer um complemento, que é um dado onde ele destaca a questão do córtex frontal ou córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro que ela é responsável por habilidades como planejamento, tomada de decisão, autocontrole. A maturação, ela só fica completa em um ser até os seus 25 anos de idade. Então, é o tempo em que um ser precisa para que ele dê conta de planejar, de tomar decisão, de ter autocontrole. Gostaria de pontuar isso quando a gente fala da adultização ainda, né? Eu não sei se caberia isso dentro da infantilização. O que vocês acham? Mas eu fico pensando também, eu acho que pode ser sim, né? A gente não sabe a idade dessas pessoas que estão usando a chupeta, mas eu achei interessante, porque eu achei até que o Edgar ia abordar o nome da chupeta em inglês. Você lembra, Edgar? Pacifier. Só pelo nome, eu acho que a gente poderia fazer uma análise aí. Pacifier, falar sobre algo que pacifica, algo que acalma. Fico pensando, a pessoa que busca algo que acalma, o quanto esse psiquismo está falando de algo que está agitando, que está trazendo uma angústia, que está trazendo sofrimento psíquico. Ela está tentando buscar um amparo, buscar um acolhimento, algo que vai aplacar a angústia dela. Lógico que fala mais de muletas.
eu vou ouvindo, como você falou, do cigarro, porque o cigarro acalma também, de uma certa maneira, apesar de ser tão prejudicial, mas o quanto que a população do contemporâneo fala de uma angústia, desses transtornos que, de uma certa forma, traz muito prejuízo para esse psiquismo. Então, eu penso dessas chupetas, desse sujeito que sofre. Fico pensando e fica buscando lugares que para ele já funcionou em algum momento na vida e sem saber aonde buscar ou que saída encontrar para sua angústia. E a psicanálise, ela busca compreender justamente esses padrões psíquicos que trazem esse sofrimento para o ser humano. E é onde o ser humano pode ser ajudado. Ele precisa buscar terapia, porque se não tiver com essa fase bem resolvida da infância, logicamente que vai trazer esses conflitos e essa má resolução na idade adulta e vai trazer sofrimento não só para ele, como para todo mundo que convive. E o adulto fica preso nessa dinâmica infantil, trazendo alguns recursos para poder tamponar esse sofrimento que ele se depara. O que é que você acha, Di? Todos nós, né, temos a criança dentro de nós. Então, essas crianças que nós carregamos são justamente as crianças que ficaram presas, que ficaram com algumas dificuldades ao longo de nossas vidas. Não tem ninguém tão bom que não deixe algumas marcas ao longo das nossas vidas. E aí a gente pode encontrar os casos dos alcoólatras, os casos da bulimia, os casos da anorexia, tudo isso voltado à fase oral, que o Freud falava. Então, assim, são dificuldades que a gente teve na nossa fase e que a gente usa de artifícios como suportes, bengalas, na fase adulta, e a gente às vezes nem se apercebe. Aí, como o Edgar estava falando da terapia, que a gente vai e a gente acaba conseguindo resolver ou entender e passar a superar. A gente não supera tudo, mas com certeza a gente vai transformando um pouco, né, dessas dificuldades que a gente vai colhendo ao longo da vida. Di, você está respondendo a pergunta da Dri. Eu falei da sim, Dri. sim. Chegamos ao assunto de adultização das crianças e infantilização dos adultos. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.